Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o monstrão da química, e esse, é claro, é o Química do Monstro. Pera aí, rapaz, calma aí, rapaz. Antes dessa aula começar, eu quero te perguntar o seguinte: já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Ainda não, cara. Corre lá, rapidinho, é de graça. Ative as notificações, se inscreva no canal e não deixe de ficar por dentro de tudo o que tá rolando aqui no Química do Monstro. Bora pra aula! Platugudum! Fala galera! Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje a nossa aula é sobre termoquímica, primeira parte da termoquímica. A gente vai só ver o conceito de termoquímica, de entalpia, basicão, bem tranquilo. Então, se liga só, vamos direto ao assunto. Galera, na termoquímica a gente vai estudar as trocas de energia na forma de calor ao longo dos fenômenos, sejam eles físicos ou químicos. Então, qualquer fenômeno que está rolando mediante troca de energia, esse fenômeno vai ser estudado pela termoquímica. Tranquilo? Beleza. Então, para quantificar a distância, você usa metro, quilômetro, certo? Para quantificar tempo, você usa segundo, minuto, hora. E para quantificar energia, o que a gente vai usar? Bom, aqui na termoquímica, a energia ela vai ser expressa na forma de calor. E aí a gente vai definir uma grandeza aqui para nos ajudar. Que grandeza é essa? Essa grandeza, pessoal, vai ser a entalpia. Entalpia, tudo bem? Deixa eu destacar ela aqui. E a entalpia vai ser representada pela letra H. Tranquilo? Entalpia, H. E na verdade o que mais vai interessar pra gente aqui é como essa entalpia vai variar ao longo dos fenômenos. Para isso a gente vai estudar o ΔH, a variação de entalpia. E basicamente na termoquímica você vai estudar técnicas para poder calcular esse valor de ΔH. Daqui a pouco eu coloco um resumo monstrão ali para vocês. Vamos lá, então é o seguinte, nós vamos ter na natureza dois tipos de fenômenos, basicamente. Os fenômenos que são físicos e os fenômenos químicos. Qual é a diferença? Os fenômenos físicos, nos fenômenos físicos, você não tem alteração da estrutura molecular da matéria, na essência molecular. Como assim na essência molecular? Por exemplo, quando você vai ferver uma água para preparar um arroz, beleza? Quando a água ferve, ela chega no seu ponto de ebulição, ela passa da fase líquida para a fase gasosa. Você tem rompimento das forças intermoleculares e a água vai da fase líquida para a fase gasosa. A água deixou de ser água só porque ela entrou em ebulição? Não, claro que não. Ela continua sendo H2O. Só mudou o quê? O estado de agregação. Você não mudou a estrutura atômica da matéria. Os átomos continuam organizados na mesma proporção. Para cada 2 hidrogênios, 1 oxigênio, certo? Então a proporção não muda. A água continua sendo água. Ela só está mudando de fase, indo da fase líquida para a fase gasosa. Tudo bem? Então isso é um fenômeno físico. Você não tem alteração na estrutura atômica da matéria. Por mais que mude a organização, por mais que mude o arranjo molecular, né, como as moléculas vão interagir umas com as outras, se vão interagir mais ou menos, mas a água continua sendo água, o hidrogênio continua sendo hidrogênio. O composto não sofre nenhuma mudança na sua proporção atômica, beleza? Então não tem rearranjo de átomos gerando novos compostos. Isso é um fenômeno físico. Fenômeno químico. No fenômeno químico, aí sim, você vai ter os átomos se recombinando para formar novas moléculas, para formar novos compostos. Tudo bem? Então isso é um fenômeno químico. Exemplo de um fenômeno químico, uma explosão, uma reação de combustão. Se eu pegar uma folha de papel e queimar, ela vai deixar de ser aquela celulose que está ali no papel e vai passar a ser carvão. Carbono, grafite, beleza? Ela vai queimar e vai virar fuligem, sacou? Então, quando você tem alteração na estrutura molecular, quando você tem alteração na composição daquele composto químico, aí isso vai ser uma reação química. Por exemplo, se eu pego H2 mais oxigênio, formando H2O, o hidrogênio molecular deixou de ser hidrogênio molecular, o oxigênio molecular deixou de ser oxigênio molecular, eles se recombinaram e formaram um composto químico diferente. Isso é um fenômeno químico. Basicamente, fenômeno físico não tem alteração na proporção de átomos. Os átomos não se reorganizam para formar novos compostos. No fenômeno químico, os átomos se reorganizam para formar novos compostos. Legal? Show de bola. Bom, então fenômenos físicos e químicos. E ainda dentro desses fenômenos físicos e químicos, nós temos duas classificações. Servem tanto para os físicos quanto para os químicos. Nós temos os fenômenos endotérmicos e os fenômenos exotérmicos.
Se liga. Fenômeno endo, para dentro. Fenômeno endotérmico. O que vai acontecer num fenômeno endotérmico? Vai ser um fenômeno que vai ocorrer mediante a absorção de calor. Então fica esperto porque essa é uma parte que muita gente confunde. Como assim absorver calor? Aí o cara confunde da seguinte maneira, uma barra de metal absorve calor e fica quente. Não, calma aí. Presta atenção. Absorção de calor. Essa absorção, esse calor, na verdade, vai estar sendo incorporado para a reação química poder acontecer. Então, esse calor, essa energia, ela vai fazer com que um fenômeno aconteça, seja ele químico ou físico. Então, as moléculas vão utilizar essa energia térmica para a reação poder acontecer. Então, o calor é o custo energético para aquela reação acontecer. Tudo bem? Então, fenômeno endotérmico rola mediante a absorção de calor. Tudo bem? A absorção. E no fenômeno exotérmico, aí sim, quando rola um fenômeno exotérmico, o calor vai ser liberado, a energia vai ser liberada. Então aqui ó, no fenômeno exotérmico, só lembrar lá do exoesqueleto, do bichinho, enfim, exo é por fora, é para fora. Então numa reação exotérmica, num fenômeno exotérmico, a reação acontece e o calor é liberado, ele está sendo produzido, foi ou não foi? Então, fenômeno exotérmico ocorre liberação de energia. Tudo bem? Tranquilo? E aí, nos fenômenos exotérmicos, esse calor vai ser liberado, produzido, gerado. Tranquilão? Conseguiu entender a diferença? Maravilha? Show! Então, já que a gente falou de variação, eu vou entrar agora no ΔH e vou fazer um resumo monstrão para você. Vou falar para você quais são as técnicas que a gente tem para cálculo de ΔH. Mas antes, é claro, eu vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Mete bronca, tira seu print, printou? Beleza, então vamos agora para um breve resumo sobre o que a gente vai abordar ao longo dessa série de termoquímica. Partiu! Bora! Se liga só. Então, variação de entalpia. Nós já definimos aqui entalpia como energia na forma de calor, beleza? Então, o que vai interessar pra gente são as trocas ao longo dos fenômenos, sejam eles físicos ou químicos. Então, como assim as trocas? Se eu vou ter ganho de energia, ou seja, saldo energético positivo, ou perda de energia, saldo energético negativo. Beleza, então o lance é o seguinte, nós vamos ter, com base na variação de entalpia, que é o ΔH, eu vou ter os fenômenos endotérmicos e exotérmicos. Calma, eu vou chegar lá. Primeiro, quais são as unidades que eu vou usar para expressar essa entalpia, essa variação de entalpia? Cara, eu posso expressar em duas unidades. Distância, metro, quilômetro, tempo, segundo, minuto, hora, energia, eu posso expressar em joule ou caloria, tudo bem? Então aqui, ó, as unidades para ΔH, para variação de entalpia, ou para entalpia mesmo, são joule ou caloria, tudo bem? Joule a gente representa pela letra J e caloria por Cal, CAL, beleza? E não se esqueçam, anota aí, puxa o post-it ou anota aí no cantinho do seu caderno. Uma caloria equivale a 4,18 joule ou aproximadamente 4,2 joule. Então, uma caloria, 4,2 joule. Ah, monstrão, e uma quilocaloria? Pô, uma quilocaloria, 4,2 quilojoules. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Pessoal, então, joule e caloria. Vamos lá. Opa, já fiz até o fator de conversão dos dois aqui. Bom, tá aí as unidades. Então, nós vamos ter dois tipos de fenômeno. Primeiro, quando o ΔH é maior do que zero, ou seja, quando esse ΔH é positivo, nós vamos ter um fenômeno que ocorre mediante a absorção. Cara, se meu saldo é positivo, eu estou tendo ganho. Então, ganho, graças a Deus. Então, se eu estou tendo ganhos, mais ganhos. Então, se eu estou tendo ganho, o saldo energético é positivo, beleza? Então, o fenômeno vai ser classificado como endotérmico, tudo bem? Ele vai acontecer mediante a absorção de energia. A reação química ou fenômeno físico, eles precisam absorver energia para poder acontecer. Fenômeno endotérmico, ΔH positivo, maior do que zero. Tudo bem? Vamos lá. Agora, se o ΔH é menor do que zero, nós vamos ter o fenômeno exotérmico. Então, peraí, ó, o saldo energético agora é negativo. Tá rolando liberação, perda de calor. Então, a reação química ou fenômeno físico, para acontecer, tem que perder energia, tem que liberar calor, certo? Então, ΔH menor do que zero, isto é, negativo, é um fenômeno exotérmico. Saldo energético negativo, ocorre perda de energia. Tá claro isso, pessoal? Tranquilidade? Então, filhote,
esse é o primeiro passo para você cair dentro da termoquímica. Basicamente, para que nós vamos estudar termoquímica? Para a gente se ligar nessas 4 técnicas de cálculo de ΔH. Se liga no resumo monstrão que eu vou fazer aqui agora para você. Então, as técnicas são as seguintes. Eu vou ter essas 4 maneiras de calcular ΔH aqui. Primeiro, a análise gráfica. Você vai pegar um gráfico. Nós temos 2 tipos de gráfico. Um gráfico com energia de ativação e sem energia de ativação. E só de olhar para o gráfico, você vai determinar se o fenômeno é endotérmico ou exotérmico. É rápido, é papum. Olhou para o gráfico, escaneou o gráfico, já era. Você já sabe se é um fenômeno endo ou exotérmico. Segunda técnica. Aqui eu coloquei 2 setas. Entalpia D. Nós temos entalpia de formação. Botei aqui 2. E entalpia de ligação. Tranquilo? Então, entalpia de formação é, por definição, a energia envolvida na formação de uma substância a partir dos seus constituintes na forma mais simples. Boiô, calma, vai ter uma aula só de entalpia de formação para você. Não esquenta a cabeça agora com isso. Então, entalpia de formação. Terceiro, entalpia ou energia de ligação, que é o conteúdo energético relativo a uma determinada ligação química, seja ela hidrogênio, hidrogênio, carbono, 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 oxigênio ou oxigênio e hidrogênio. Todas essas ligações tem um conteúdo energético, toda e qualquer ligação tem o seu respectivo valor energético, seu quantitativo energético. E aí, nós vamos ter quebra de ligações e formação de novas ligações. Particularmente, essa é a parte que eu mais gosto da termoquímica. Acho legal pra caramba, que aí dá pra gente puxar pra nutrição, pra digestão, a quebra e a formação de novos compostos na geração de energia, no saldo energético. Isso é muito bacana. Bom, então, entalpia, eu posso usar entalpia de formação, que é o que mais cai, e entalpia de ligação. Tudo bem? E por último, a lei de Hess, que é um verdadeiro monstro da termoquímica, que não é isso tudo não. Lei de Hess é muito tranquilo. A gente precisa de metodologia e organização. Se você tem esses 2 passos e o monstrão vai te ensinar, você vai quebrar qualquer questão de lei de Hess. Tudo bem? Lei de Hess, você vai usar equações auxiliares para chegar ao valor de ΔH de um fenômeno global. Então você pega as etapas de um determinado fenômeno, junta as energias desses estados intermediários, né, dessas etapas intermediárias, e chega na energia do processo global, que é o resumo do processo como um todo, beleza? Então são 4 técnicas. Eu posso usar a análise gráfica, é olhar e ver o gráfico. A entalpia de formação, que é um dos que mais cai. A energia de ligação, e eu posso usar também a lei de Hess. Então depois desse resumo monstrão, é claro que eu vou deixar você tirar aquele print esperto. Tira aí seu print. Printou? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos determinar aqui, vou colocar alguns fenômenos, sejam eles físicos ou químicos no quadro, né? Sejam esses fenômenos físicos ou químicos, e aí a gente vai, juntos, classificá-los como fenômenos endotérmicos ou fenômenos exotérmicos. Partiu? Bora! Bora para alguns exemplos aqui, se liga. Botei 4 fenômenos aqui. Vamos classificar rapidinho esses fenômenos como físicos ou químicos e se eles são endotérmicos ou exotérmicos. Bora. Primeiro, água fervendo, ebulição. Para água ferver, você tem que pegar um pouquinho de água em fase líquida, bota num recipiente e aquece esse recipiente. Ou seja, a água está recebendo calor da sua fonte de energia, seja a boca do fogão, uma fogueira, enfim. Então a água absorve calor para poder entrar em ebulição. Então isso é um fenômeno físico, porque nós vamos ter apenas rompimento das forças intermoleculares, beleza? Então é um fenômeno físico. Endo ou exotérmico? Endotérmico, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, ebulição é um fenômeno físico e endotérmico, beleza? Ocorre mediante a absorção de energia. Bom, depois queima do etanol. Filhão, falou em queima, você já pensa logo no que? Automaticamente em combustão. Falou em queima, combustão. Toda e qualquer combustão sempre vai ser exotérmica, sempre vai ocorrer mediante a liberação de calor. Então, queima do etanol, combustão, seja da gasolina, do etanol, do metano, não importa. Queima, combustão é sempre um fenômeno químico e exotérmico, beleza? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, primeiro fenômeno químico e exo. Ocorre mediante a liberação de energia na forma de calor. Tudo bem? Beleza. Terceiro, gelo derretendo, fusão. Pera aí. Para o gelo derreter, você pega o gelo e coloca ele em cima da pia. Beleza? A água sólida
vai se transformar em água líquida. Nome do fenômeno, fusão. Pera aí. Então o gelo para derreter, ele está absorvendo calor. De onde? Do ambiente, certo? Então, para o gelo derreter, ele precisa absorver calor. Então, se absorve energia, o fenômeno é endotérmico, beleza? Físico ou químico? Físico. Por quê? A água deixa de ser água? Não, a gente só está mudando a agregação. Ela está passando da fase sólida para a fase líquida, mas continua sendo água, beleza? Então nós temos gelo derretendo. É um fenômeno físico e endotérmico, beleza? Por último, para a gente fechar aqui, vidro embaçado. Ó, até no quadro aqui mesmo, se eu chegar aqui no quadro e fizer assim, ó, vai dar uma embaçadinha. Não sei se deu para ver aí na câmera, mas chega perto do vidro e faz assim, ó, vai embaçar, não vai? Por quê? Porque o vapor d'água que sai aqui, ó, ele vai trocar calor com o vidro, ele vai perder calor para o vidro e o que vai acontecer? Ele vai da fase vapor para a fase líquida. O nome desse fenômeno? Condensação. Tranquilo? Então o vapor d'água que saiu mais quente aqui da minha boca, quando ele encosta no vidro, tem ali uma superfície de troca de calor bacana, ele perde calor e o que vai acontecer? Você vai ter a condensação. O vapor d'água passa para a fase líquida, tranquilo? Então o vapor perde calor, opa, se ele perde, ele libera calor. Então o vapor d'água liberou calor para poder se condensar, para poder ir para a fase líquida. Logo, esse último fenômeno aqui, vidro embaçado, condensação, além de ser um fenômeno físico, a água só passou de uma fase para outra, da fase vapor para a fase líquida, físico barra exotérmico. O vapor d'água perdeu o calor para poder sofrer condensação. Espaço para o seu print. Printou? Beleza? Meus amores, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continue aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque essa série de termoquímica, meu irmão, tá o bicho. Espero que eu possa estar ajudando vocês e mais, que essa aula possa ter sido muito útil. Até a próxima, um beijo no seu coração, valeu! Foi, moleque!